Olá, bem-vindo a essa videoaula de geomorfologia. O que é geomorfologia? Geomorfologia é uma sub-área da geografia que estuda todos os eventos que acontecem no relevo. Todos os eventos geográficos e geológicos que acontecem na superfície do planeta, ou seja, no relevo, propriamente mais conhecido mais popularmente, o relevo, todos os eventos de ordem física, humana, e humana entende-se o social aí, todos esses eventos são estudados, são objetos de estudo da geomorfologia, que é uma sub-área da geografia. E aí, como isso se desdobra em nosso dia a dia? Como que essa geomorfologia ela aparece em nosso dia a dia? Então, para nós termos uma ideia dela no nosso cotidiano, vamos conceituar a geomorfologia. Então, geomorfologia é uma sub-área da geografia, é uma ciência auxiliar da geografia que estuda os eventos geológicos e geográficos, e as suas consequências na vida das sociedades, ou seja, na vida das pessoas que se encontram em cima dessa superfície, certo? E aí, quais são os principais eventos da geomorfologia? Os principais eventos, os principais acontecimentos, numa aula introdutória aqui sobre a geomorfologia. Se nós formos fazer um panorama histórico disso, um panorama histórico dos eventos geomorfológicos que o planeta Terra passou desde da sua formação, vem lá desde do Big Bang, 14,5 bilhões de anos, depois o planeta Terra começou a se formar com aproximadamente 4,5 bilhões de anos, que isso que era um conglomerado de gases e material sólido, Os gases, os mais diversos possíveis, e esses materiais sólidos, os mais diversos possíveis, Poeira cósmica, minério de ferro, enfim. E os gases também, oxigênio, nitrogênio, hélio, todos esses gases que estão aí hoje no ar atmosférico, faziam parte desse conglomerado inicial aí, quando a Terra começa a se formar lá em 4,5 bilhões de anos atrás. Inicialmente um conglomerado com altas temperaturas, depois isso foi se resfriando, solidificando, e aí foi adquirindo essa configuração que nós conhecemos hoje, uma configuração semelhante a essa. Aí teve a questão das derivas continentais, Gondwana, Pangeia, todas aquelas histórias todas, os continentes foram se separando, foram se fragmentando, se dividindo, e isso está acontecendo até hoje, Só para ter um exemplo, a América do Sul está se afastando do continente africano, Isso é um afastamento de milímetros ao ano, mas o fato é que ele está se distanciando da África, Essa mudança, essa transformação, essa metamorfose do planeta, ela é cotidiana, ela não para, E aí então teve a deriva continental, aquelas coisas todas, formação de relevo, era glacial, Fazendo assim um breve panorama de tudo isso daí. Então a geomorfologia ela vai
estudar essas questões, né? De como tudo isso se formou e, principalmente, a interação desse relevo com a sociedade e onde essa interação acontece, né? Onde essa interação acontece. Só para termos alguns exemplos da importância dessa geomorfologia no nosso dia a dia, em casa, por exemplo, nós temos o uso e o emprego de diversas rochas, né? O granito serve para pia, como serve para soleira. O granito é uma rocha, né? O granito ele é uma rocha vulcânica, ok? E então ele é empregado, ele é usado com frequência na construção civil, certo? Soleira de porta, pia, enfim, bancadas e outros usos. A brita, por exemplo, a brita de construção é granito em estado bruto, não trabalhado, abre aspas, não lapidado, ok? Não tratado. Temos outros exemplos de uso das rochas no nosso dia a dia? Vários. Ardósia, revestimento de pisos, quintais, né? Principalmente exteriores. Paralelepípedo, calçamento de ruas e avenidas. O mármore, outro utilizado muito em forração de pisos, pias, bancadas, paredes. A pedra mineira, por exemplo, que é colocada nos arredores das piscinas para não escorregar, uma rocha sedimentar, né? Pedra mineira é um nome popularmente conhecido, a geografia chama pedra mineira de arenito, ok? É areia prensada, que a própria natureza prensou altas temperaturas e altas pressões nas camadas inferiores aí do planeta. O sedimento ele se acumula, é compactado pela própria natureza e com aumento de temperatura e pressão, ok? Então essa é a pedra mineira, o arenito, utilizada em piscinas. Nas joias, temos inúmeros exemplos de empregos de rochas e minerais, né, que são objetos de estudo da geomorfologia. E aí, no caso dos minerais, entra uma outra sub-área da geomorfologia, que é mineralogia. Mineralogia, ok? E aí, né, na questão das joias, nós temos uma infinidade aí de emprego delas, né? Rubi, esmeralda e por aí vai, né? Então, basicamente é isso. Qual a importância da geomorfologia no dia a dia? É saber um pouco, entender um pouco de como que esse relevo se formou, essa superfície do planeta se formou, superfície esta na qual nós estamos sobre ela, em cima dela. E então, para nós entendermos um pouco de como isso se formou, de como nós ocupamos essas superfícies em áreas urbanas e áreas rurais, e essa ocupação nossa nessas áreas, como que isso pode nos favorecer ou desfavorecer, né? Quem mora, por exemplo, quem reside em áreas de várzea de rios, está submetido às inundações, né? Quem ocupa áreas de grandes altitudes está sujeito a baixas temperaturas, a um inverno quase que eterno.
Quem ocupa áreas de encosta está sujeito a várias intempéries, deslizamento de encosta, escorregamentos de encosta, avalanche de rocha, por exemplo. Em países mais frios, avalanche de neve, né? Tudo isso acontece por conta da configuração da superfície do planeta, do relevo, ok? Então, basicamente é isso. A geomorfologia vai estudar, repetindo e resumindo, a interação, né, do homem com a superfície do planeta, onde essa interação acontece, a localização dessa interação, e os antecedentes históricos desse relevo, né? O que aconteceu lá atrás, para evitarmos ocupações inadequadas, irregulares, a fim de evitarmos grandes tragédias, né? Por exemplo, quem mora na encosta ou não só na encosta, mas na base de vulcões. Esse é um problema iminente aí que nós temos, principalmente na América Central e na Itália, né? Sirenes são acionadas e a população tem que sair rapidamente por conta da erupção vulcânica. Então esse é um evento geológico que está influenciando na vida das pessoas, né? O Vesúvio na Itália, o Etna. Na América Central nós temos inúmeros vulcões, terremotos, né? Os terremotos, enfim, as tsunamis, né? Que são provocadas por terremotos no leito oceânico. Então nós temos aí uma infinidade de eventos geomorfológicos que influenciam na vida das pessoas, e isso pode trazer benefícios ou malefícios, né? Os benefícios, fertilidade de solo, enfim, grandes altitudes têm climas mais amenos, as baixadas têm temperaturas mais altas, enfim. Então basicamente é isso, pessoal. Muito obrigado.